E aí, meus bidos representados, e aí, meus bidos adaptados. Bom, galera, se você olhou pro título desse vídeo e pensou, meu Deus, ele tá falando de 10 personagens que ele assistiu e falou, sou eu? Sim, é exatamente isso. Hoje eu vou listar 10 personagens que, enquanto eu assistia a série, o filme, o desenho, eu falava, meu Deus, sou eu escrito. Parece que o cara assistiu a minha vida e decidiu adaptar algumas características minhas para o personagem dele. Ou que eu simplesmente assisti o personagem e falei, você é igual a mim, lixo. Caraca, é exatamente o que eu sinto, é exatamente o que eu faço, mas as pessoas gostam desse personagem porque as pessoas não gostam de mim. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Mentira, não é tão triste desse jeito. Mas o lance é exatamente listar alguns personagens que eu me identifiquei bastante quando eu assisti, que eu me reconheci, que talvez seja o motivo de eu gostar tanto desses personagens em determinadas séries. Tem alguns personagens que nem são tão favoritos assim das produções. Tem alguns personagens que nem são tão meus favoritos assim das produções que eu vou comentar, mas a maioria deles, sim, eu gosto bastante nas produções. Às vezes, obviamente, eu acho que eles são um pouquinho mais exagerados ou um pouquinho melhores do que eu, mas ainda assim, eu me identifico com muitas coisas que eu acho válido destacar não só para vocês entenderem mais como é que eu sou na vida real, ou seja, tirando um pouco dessa persona que vocês veem no YouTube, por mais que eu não me esconda tanto assim no YouTube, mas também para vocês refletirem sobre vocês mesmos, sobre quais personagens vocês acham que não só dos que eu listei conectam com vocês, ou quais outros vocês já assistiram, olharam e falaram, caraca, sou eu na tela. Você é um imbecil. Why is this wizard obsessed with clocks? Maybe he's like a clockmaker or something? Desse modo, eu vou começar com dois personagens que dificilmente qualquer pessoa que me conhece falaria que o personagem se parece comigo. Entretanto, são personagens que eu assisto e tem várias coisinhas que eu me identifico, que eu me vejo ali. Então, dando uma roubada aqui, Steve Harrington em Stranger Things e Michael Scott em The Office. O bom é que ambas séries são famosas e bem provavelmente você conhece os dois personagens. Então, você provavelmente deve estar olhando e pensando, como assim o Davi com esses personagens? Então, eu vou explicar um pouquinho de cada um. O Steve Harrington, eu me identifico bastante no lado bobão dele, no lado de ser teoricamente o burro do grupo, o cara que dirige, o motorista do grupo, o cara que faz umas traquinagens nada a ver, o cara que fica de saco cheio com os mais novos. Por exemplo, a quarta temporada inteira em que ele tá com raiva do Dustin, que o Dustin faz comentários como se fosse a persona mais inteligente do mundo e o Steve fica com vontade de quebrar a cara dele, foi exatamente eu com a minha irmã nessa fase dela de pré-adolescente para adolescente. Foi exatamente, eu me senti bastante ali. Sem contar um pouquinho do lado romântico dele, de ser bobo pra uma garota que já passou pra outra, e enfim, às vezes acontece, não é mesmo? E o Michael, eu me identifico bastante pelo lado criança dele. Eu não sou tão sem noção quanto o Michael, mas eu sou conhecido no meu grupo por ser um pouquinho sem noção, por falar algumas coisas que algumas pessoas se segurariam mais para falar, entende? Porque às vezes eu só solto uma coisa que na minha mente é verdade, é a sinceridade em pessoa. Então às vezes acontece, mas eu também me identifico com muitas coisas. Por exemplo, tem um momento que o Michael, que ele fala que ele vive no mundo da ficção, que ele gosta de quebrar a quarta parede, ele gosta muito da piada de foi o que ela disse, e eu sou o cara que gosta muito dessa piada, eu me divirto muito até mesmo de fazer esses comentários na vida real. Eu sou uma pessoa que eu me importo demais, então eu me machuco demais, eu acho que todo mundo gosta de mim, e às vezes quando isso não acontece, isso me magoa, isso tem muito no Michael. Quando o Michael briga com o Stanley, que ele não consegue brigar de verdade porque ele não é desse jeito, e aí ele começa a chorar pelo Stanley não gostar dele, eu tenho um pouquinho disso, e várias outras coisinhas que o Michael pensa e fala, eu só penso, eu não falo. Então, não são todas, obviamente, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou tão Michael Scott assim. Mas esse lado mais criança do personagem é muito eu. Tal qual ser o jeito como ele é chefe, sabe? De não ser um cara que trabalha tanto, e sim que brinca mais com a galera, eu acho que seria muito mais a minha pegada de não levar as coisas tão a sério, de falar, não, trabalha, mas vamos se divertir, tá ligado? Tal como eu sou muito o Michael no quesito de querer que as pessoas se agradem ou de fingir que eu tô entendendo tudo. Então tem várias vezes que o Jim ou o Dwight fazem alguma brincadeira
brincadeira que o Michael, ele só quer estar ali, ele só quer se enturmar e ele vai rir, ele se diverte, e eu faço muito isso. Eu faço muito algumas coisas só pra, tipo assim, agradar, mas eu tô moscando, não tô entendendo nada e tô brisando nos assuntos, sabe? Até mesmo a brincadeira dele de, tipo assim, de que ele zoa a galera que não fez faculdade, mas ele mesmo não fez. Eu fiz faculdade, mas, tipo, esse lado meio tapado, é totalmente eu. What's so funny? Glad to be there. Oh, okay, geography joke. Aliás, vou deixar aí na descrição um link de um vídeo do TikTok que eu fiz sobre o Steve Harrington, de várias cenas da série em que eu me identifiquei bastante com o personagem. You know, he probably didn't see us. Última vez que no mesmo tópico eu vou colocar dois personagens, mas tem um motivo e vocês vão compreender muito bem, que é o Jake Peralta em Brooklyn Nine-Nine e o Stiles Stilinski em Teen Wolf. Esses dois personagens, eles são muito cômicos, eles são muito bobões, eles são muito nerds e ao mesmo tempo eles são muito inteligentes. Eles estão aqui exatamente porque eu não sou tão inteligente quanto eles, eu não chego nem perto de ser tão inteligente quanto eles. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, eu sou muito o lado bobão e nerd deles. Eu acho que tem muito de mim ali. Qualquer pessoa que vê Brooklyn Nine-Nine normalmente fala que eu sou meio Jake Peralta. Então, assim, é bem essa vibe. São dois personagens que eu gosto muito em ambas as séries. O Styles é meu personagem favorito em Teen Wolf, assim. Mas exatamente esse é o lance. Eu sou muito mais eles quando eles não estão sendo inteligentes. Quando eles estão sendo inteligentes, esquece que eu não sou desse jeito. Agora, a cena do Peralta indo lá no prédio de Duro de Matar e querendo tirar várias fotos, seria muito eu. I never said I couldn't use a ladder. Peralta guarantee achieved. Soluço em Como Treinar o Seu Dragão. Esse personagem foi talvez o primeiro personagem que eu vi sem ser super-herói, o primeiro personagem que eu vi em um filme de animação que eu me identifiquei 100% entre tantas animações que existem há muito tempo. Porque o Soluço, ele é o cara que não faz parte do normal. Ele não é o cara que curte ser viking, ele não é o cara que tem a vibe de machão, ele não é o cara que leva as coisas e pensa nas coisas de um jeito escroto como os outros pensam. Obviamente, ele tem aquele lance de ser bem inteligente a ponto de construir uma coisa na cauda do dragão dele. Mas toda a parte emocional do personagem eu me identifico bastante. Essa coisa dos pais, de toda a família querer que ele seja viking, como se ele precisasse ser o cara mais macho do mundo, e ele não tem isso, e ao mesmo tempo ele pode ser muito importante, ele pode fazer coisas grandiosas. Eu me identifiquei bastante, porque eu nunca fui o cara que curtiu futebol, eu nunca fui o cara que curtiu muitas piadas em relação às mulheres, né, que objetificam as mulheres, mas eu tinha essa vibe apaixonado por uma garota como o Soluço tem pela Astrid. E toda a conexão dele com o dragão, com o Banguela, eu sinto que seria o único jeito de eu conseguir chegar num dragão, sabe? Seria esse jeito da conexão mais emocional, e não de, tipo assim, atacar e ter que ameaçar e bater e fazer um outro tipo de coisa. Então, nesse aspecto, o Soluço é o personagem que eu mais me identifiquei em animação e foi o personagem que eu senti esse lance de crescer, sabe? Eu cresci com o Soluço, então eu fui vendo ele virando adulto e eu fui virando um adulto junto com ele. É o que está dentro de você que ele não aguenta. Valeu, sua sinceridade é comovente. Phil Dunphy em Modern Family. Não só o melhor personagem de Modern Family, mas a representação clara do que seria eu sendo pai. O jeito bobo dele, o jeito brincalhão, as brincadeiras com o filho dele, o Luke, e até mesmo o modo como ele não consegue fazer as coisas sérias, ele deixa tudo pro lado da mulher fazer isso, mas tem pequenos momentos onde ele tem que assumir a parada e ele vai e assume a parada. É muito eu, tal como o lado de ser sexy, ele não consegue ser sexy. A Claire, que é a esposa dele, é muito sexy, ela faz coisas que deixam ele maluco. Eu seria muito o Phil em todas as situações, tal qual o modo como ele leva a vida, o modo como ele brinca. Dificilmente eu seria tão gênio a ponto de fazer um Davi Sofia, né, que ele faz a filosofia dele, mas o modo como ele enxerga o mundo, sabe? Eu acho que eu tenho muito a aura dele, assim, tem várias vezes que eu olhei pra ele e eu falei... É isso, eu seria assim, eu faria exatamente isso. É nóis, parça. Take it off. Fine. Oh my God, put on a shirt! I don't know what you want from me! Aang em Avatar, a Lenda de Aang. O Aang está longe de ser um dos meus personagens favoritos dentro do universo Avatar. Zuko, Katara, Sokka, vários outros personagens estão na frente. Entretanto, não tem como eu mentir e não falar que eu não me identifico com o lado inocente do Aang, o lado meio bobo. Eu acho que às vezes ele é inocente demais e isso me irrita quando eu assisto o desenho,
Mas o lado dele de ver as coisas de um jeito mais otimista, de um jeito mais brincalhão, de se divertir mais com as coisas e às vezes não ver os problemas em algumas situações, é muito eu, sabe? Esse lance até de confiar muito em alguém que não tá sendo recíproco à situação em relação ao modo como olha pra você e como você olha pra pessoa. Eu tenho muito disso na minha vida e que eu me conectei bastante com o personagem. Então, por isso, eu acho que vale ele estar aqui. Até porque quando eu comecei a assistir, todos os meus amigos ficavam assim... Não, Davi, você é muito Wang. E eu ficava, não, gente, o Wang é muito tapado. E eles, tipo... Exato. Acontece. O estresse e os pesadelos, eles foram demais. Ficar acordado é o melhor jeito de lidar com isso. Nick Nelson em Heartstopper. Gente, como eu me identifiquei com o Nick quando eu li os quadrinhos de Heartstopper e principalmente quando eu vi a série. Eu acho que eu tenho todo o lado dele bobão, golden, fã da Marvel, muito toque físico, gosta de encostar nas pessoas. Eu acho que isso é um pouco visível aqui no canal, quando eu gravo com o Giovanni, cobrindo qualquer pessoa, eu sempre abraço muito, eu encosto muito a mão. Então tem muito disso em mim, eu sou uma pessoa muito toque físico e ao mesmo tempo essa sensação do personagem dele ser tão carinhoso e ao mesmo tempo tão confuso, sabe? Principalmente no primeiro relacionamento que eu tive sério de verdade, eu fui muito como o Nick. A diferença é que eu não fui perfeito como o Nick em fazer tudo dar certo. Eu caguei as bolas e deu tudo errado. Mas boa parte de como o Nick age no relacionamento dele, eu agi no meu relacionamento e até em outras coisas eu penso que eu vou agir no futuro. Então, todo o lado do Nick amoroso é muito eu. What are you doing? Just recharging. Seth Cohen em The O.C. Simplesmente, tirando o fato dele ser muito bom em todas as matérias na escola, eu sou muito ele. Eu acho que, principalmente, se eu tivesse nascido na época dos anos 90 e vivesse o auge dos super-heróis ali nos anos 2000, onde não tinha muito celular, eu teria feito a mesma coisa que ele, sabe? Teria os quadrinhos, sabe? Criaria um clube na escola pra falar de super-heróis, estaria ali fazendo umas brincadeiras tipo Homem-Aranha 2 ou Cavaleiro das Trevas. E, gente, cada cena que tinha nessa série, onde ele acordava de manhã e lia um quadrinho, ele aparecia lendo um quadrinho, ele fazia uma coisa e estava lendo um quadrinho, eu me identificava tanto. E por mim o auge maior ainda é quando tá chovendo, ele tem que arrumar um negócio em cima da casa e ele bota a máscara do Homem-Aranha e depois ele cai de ponta cabeça e ele beija a menina de ponta cabeça. Meu Deus do céu, o cara é muito nerd. Tem algumas referências e tem um jeito dele agir, sabe? De ser o cara que não é valentão na escola, de ser meio nerdzinho, que se dá bem com a garota que é mais popular. Isso tudo sou eu. Então não tem jeito. Esse claramente é um dos personagens que mais é parecido comigo, tirando o fato dele ser muito bom na escola. Hi, just your friendly neighborhood Seth Cohen. Okay. And I don't have a raincoat, so Spider-Man here is really the only protective, waterproof headgear I own. Ted Mosby em How I Met Your Mother. O Ted é um caso bem específico. Eu acho que eu já fui muito mais Ted no passado, hoje em dia eu sou menos. Entretanto, boa parte do que representa o personagem me representou por muito tempo. Então, escolher a garota certa, querer um momento ideal pra fazer as coisas acontecerem, ser um cara muito apaixonado, devocionado. Só que o Ted, ele tem muitas coisas tóxicas durante o seriado que ele faz e que eu não faço, principalmente no quesito dele, sabe, se fixar tanto em uma única garota durante várias temporadas. Esse é o tipo de coisa que eu já, entendeu? Eu ficava um ano e depois passava. Tá? Entrava nas férias da escola, esquece. Aí a pessoa, entendeu? Dava uma relaxada nos sentimentos, assim. Mas eu sempre fui muito emocional igual o Ted. Então nisso eu me conectei bastante. E, gente, antes de eu começar a realmente não dar tanto valor para certas coisas, no começo eu era muito igual o Ted, do tipo assim, não, eu preciso esperar o sinal. Tem que ter o sinal. Quando é que vai ter o sinal? E os meus amigos falavam, Davi, não tem sinal. Mas pode ter certeza que aquela cena do Ted com a Robin no primeiro episódio, eu já fiz umas 10 vezes. And I'm a good handshaker. That's a pretty great handshake. And that was it. I'll probably never see her again. Em segundo lugar, não podia faltar, de jeito nenhum, Peter Parker. Não, acho que foi o primeiro personagem na minha vida que eu me conectei, que eu me identifiquei. Não à toa, é o meu herói favorito dentro do mundo dos quadrinhos. Nunca vai deixar de ser, porque é exatamente o que eu sou, sabe? Tirando o fato de que ele é muito bom em ciências, ele é muito inteligente na escola, é ali uma das mentes mais picas, junto com o Reed Richards, Tony Stark, os caramba 4, né? Tem um grande futuro. Eu sou muito o Peter Parker, o lado humano, o lado falho, o lado, sabe, de tentar agradar as coisas com bom humor, de ser otimista, de ser esperançoso, mas ao mesmo tempo ter vários momentos que se ferra, mas não deixa isso
pesar, não deixa isso me mudar, não deixa isso alterar o meu interior, sabe? Por mais que tenha várias vezes que eu esteja com raiva, que eu esteja triste, que eu esteja não sei o quê, eu não deixo isso me baquear o suficiente, sabe? Eu mudo isso por uma cara feliz, eu mudo isso com piadas, então, com entretenimento. Então eu acho que toda essa parte do Homem-Aranha, eu me conecto bastante. O jeito como ele vê o mundo, o jeito como ele age, eu acho que seria muito eu, sabe? Talvez eu não seria tão de falar quanto ele fala quando ele tá vestido de Homem-Aranha, mas tem certas coisinhas, principalmente aquela cena do Peter, do Tom Holland, com o bandido no De Volta ao Lar. A minha amiga até hoje fala que é a cena que mais me representa, assim, em um filme do Homem-Aranha. Então, eu jogo essa aqui. 2 hours. You deserve that. I got ice cream in here. You deserve that. You're a criminal. Bye, Mr. Criminal. Mas por mim começou em qualquer mídia, sabe? Começou ali com o Tobey Maguire, depois foi pros desenhos, e aí quando eu fui nos quadrinhos eu vi que era mais ainda. E aí, obviamente, os filmes, né, tem umas personalidades diferentes entre os filmes, mas toda a base principal ali de Peter Parker eu tenho em mim. Não à toa, tem muita gente que me olha no trem e faz piada de Peter Parker. Você sabe aqueles caras que mandam rap do nada e fica falando com cada pessoa? Gente, acho que umas 3 vezes um rapper diferente olhou pra minha cara e já fez piada de Homem-Aranha ou Peter Parker sem eu precisar estar com uma camiseta de super-herói, assim. Só olhou pra mim e falou. Então, deve estar escrito na minha cara. I'm intimidating. Em primeiro lugar, a minha vestimenta já diz tudo. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Chuck Bartowski na série Chuck. A minha série favorita por um motivo bem específico, porque o protagonista sou eu. É a minha cara, sabe? Ele é muito inteligente, e novamente vamos tirar a inteligência aqui de um fator que a gente vai validar, mas todo o lado dele sentimental, o modo como o coração dele afeta ele na missão, afeta no jeito como ele vai pensar, no modo como ele vai agir, o modo como ele se apaixona pela Sarah, como ele se deixa levar pelas coisas, mas ao mesmo tempo ele tenta se segurar demais. E até mesmo o jeito como ele se importa com a família, com as pessoas à sua volta, como ele quer que todo mundo esteja feliz, e às vezes ele coloca isso acima dele, ele faz tudo pela família, ele faz tudo pelos amigos, ele faz tudo pelo amor da vida dele, e o quanto o lado emocional dele pega nele, é muito eu, sabe? Tudo ali eu me identifico demais. Eu lembro que no primeiro episódio eu falei, caraca, sou eu. E aí conforme eu fui vendo eu falei, meu Deus, sou eu. Então quando eu vejo o próprio ator, o Zachary Levi, falando que o Chuck é ele, eu falei, caraca, eu tive a mesma sensação que você, sabe? Eu me identifiquei quando eu vi o personagem na hora, assim, escrito, sabe? Até mesmo de estar num trabalho que não necessariamente seria o seu trabalho ideal, mas você trabalhar com isso faz totalmente conexão, assim, pra mim, em relação ao que eu sinto, ao que eu sou. E principalmente a cena que ele mosca com a menina no terceiro episódio, meu Deus do céu, eu tava inscrito naquela cena. You know, if we were really dating, this would be the part where I'd be forced to kiss you goodnight. I'm sure I could suffer through it. Me too. E na moral, eu esqueci de dizer isso, mas o Steve Harrington trabalhar numa sorveteria e eu estar trabalhando numa sorveteria, além dele ter trabalhado numa locadora que envolve cinema e eu ter estudado cinema, tá aí, ó, tá conectado. E isso eu acho que não tem no meu vídeo do TikTok, então só por isso que eu tô jogando aqui. Tá bom. Mas, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia é muito mais vocês me conhecerem, vocês entenderem que tipo de personagens tem a minha vibe, ao mesmo tempo que eu jogo aqui, né? Jogo aqui uma ideia de fazer um vídeo ao vivo, eu e vocês, fazendo um quiz de personagens que eu já vi, que é dos Estados Unidos, que você vai responder umas 200 ou 100 perguntas, e aí ele vai listar todos os personagens do audiovisual que são parecidos com você, do primeiro até o último. Eu fiz algumas vezes, mas eu sinto que eu fiz meio errado. Tipo assim, num geral, bateram personagens que eram parecidos comigo, mas o modo como eu elenquei ali as minhas definições, às vezes eu ia muito pro 100%, às vezes eu não sabia se eu colocava 70, 80, 90, porque eu ia muito pelo meu pensamento e não perguntava pra ninguém. Então eu quero fazer isso ao vivo, junto com vocês. Então eu pergunto pra vocês e vocês vão chutando. Davi, coloca 85%, 90%, 70%. E aí, o que define no final, eu explico ali os primeiros 10, quais são mais parecidos comigo, os que eu conheço, os que eu não conheço, talvez vocês conheçam algum, aí vocês possam explicar. Então eu acho que pode ser um vídeo muito legal pra gente fazer até o final desse mês, assim. Vou jogar aqui a ideia, espero que vocês gostem, e aí a ideia é fazer até o final do mês, assim, junto com vocês. A gente marca um dia certinho aqui à noite e faz esse quiz junto, e discute junto, e brinca bastante. Eu acho que pode ser bem legal. Tal como eu espero que vocês, depois de ver todo este vídeo, comente aí quais personagens você também se identifica, que talvez eu tenha comentado, ou que você só se identifica e cita de qual produção que é, né, que talvez eu possa conhecer ou não.
e ao mesmo tempo explicar do que você acha que você se identifica com esses determinados personagens, beleza? Esse vídeo é exatamente para entreter vocês, então eu espero que eu tenha conseguido alcançar esse objetivo, espero que vocês tenham gostado, e não deixe de comentar quais personagens vocês não estavam esperando. Vocês olharam e falaram, nossa Davi, eu nunca imaginei que você se parecia um pouquinho com esse personagem. Como também, qual o personagem que você olhou e falou assim, Davi, eu sempre imaginei que você era a cara desse personagem, por mim era escrito assim, eu olhava pra você e imaginava esse personagem. Eu acharia muito legal ter essas ambas opiniões, beleza? Valeu, falou!